O que seria o caminho para esse camarada começar a ajeitar a vida dele? Ai, meu Deus. Gente, são 70 milhões de endividados no Brasil. Isso aí é uma Argentina inteira, que são os 45 milhões de pessoas. Você soma com o Paraguai, com o Uruguai, com o Chile. É isso que tem só de endividado dentro do nosso país. E é tanta gente que isso virou comum e o comum é tido como normal. Hoje em dia, poxa, mas não tem dívida. É quase como você ir num médico. Já aconteceu isso quando eu tive hernia de disco. Eu trabalho com o mercado financeiro. Ele, você toma o quê? Eu falei, não tomo nada. Ele falou, como assim você não toma nada? Tem nada pra você tomar no começo do dia, algo pra pagar depois? Eu falei, não. Ele falou, cara, você é exceção. Então, eu falei, então eu sou incomum? Ele falou, sim, porque o comum é tomar alguma coisa. E hoje o incomum é você ter essa vida financeira planejada. E aí, pensando que a maior parte das pessoas hoje está endividada, o que seria o caminho para esse camarada começar a ajeitar a vida dele? Poxa, imagina que ele tem uma dívida aí e ele pegou o dinheiro no local mais fácil possível, um cartão de crédito, um cheque especial. Quais seriam os primeiros passos, na opinião de vocês? Bom, eu diria que para começar a ajeitar a vida, eu tenho que ter uma dívida planejada. A pessoa está incomodada com o financiamento do carro ou com o financiamento da casa, está sufocando ali, eu consigo orientações para a pessoa começar a mudar. Uma pessoa que está endividada, já tomando empréstimo, porque o financiamento sufocou e aí já não consegue pagar uma conta no fim do mês, é um empréstimo de R$500 no mês, no outro é de 800 e vai entrando numa bola de neve, eu não posso sugerir a essa pessoa que comece a melhorar. Eu preciso trazer um senso de urgência, como que comunicando a pessoa que, olha, tem uma notícia ruim, como se tivesse uma doença grave. Nós vamos parar uma sequência de decisões que você toma aqui, que fazem parte da sua vida, vamos estancar isso por um tempo, meio que querendo limpar a ferida, mas nós vamos fazer grandes sacrifícios por um período concentrado de tempo. E os grandes sacrifícios simultâneos. 3 elementos importantes: cortar gastos, fazer renda e vender coisa. Cortar gastos radicalmente. No nosso modelo de planejamento financeiro, a gente não propõe às pessoas que poupem para o futuro, perdendo qualidade de vida. A gente vai focar primeiro em ter a qualidade de vida, lazer, bem-estar, porque esse é um projeto de longo prazo, tem que ter motivação. Sim. Para ter motivação, você tem que ter felicidade no dia a dia. No caso dos endividados, a gente põe de lado esse argumento. Não, você vai sim entrar num processo de sacrifício, 4, 8, 12 semanas, vamos negociar em família, vamos trazer todos juntos da família para esse sacrifício, levando ao extremo o conceito de minimalismo. Desrosqueia, tira lâmpadas, apaga a luz, desliga coisas, banhos mais rápidos, economiza água, mas vamos concentrar esse esforço. Vamos ver quanto consegue economizar em 2, 3, 4 meses. Mesma coisa com renda. Todo mundo merece o seu descanso, fim de semana, feriado, passeio. Vamos radicalizar, tentar fazer hora extra. O profissional liberal vai esticar a agenda de atendimentos, de carro por aplicativo, mas você vai aumentar a sua carga de trabalho também por algumas semanas e ao mesmo tempo nós vamos ver de tudo que você tem em casa, do que você pode se desfazer, mesmo que temporariamente. Dá para tirar o micro-ondas e usar o fogão por algumas semanas? Pô, mas como que eu vou ver esse micro-ondas? Algumas semanas. Lá na frente você compra de novo um novo parcelado, mas nesse momento você vai fazer caixa e vamos tentar somar os efeitos. Quanto dinheiro eu faço cortando gastos, fazendo renda, vendendo coisas? Esse projeto que a gente faz num curto prazo de tempo, eu vou apresentar aos meus credores. Olha, banco, cartão, financeira, parente, amigo querido que emprestou dinheiro, eu tô fazendo o que eu posso. Vamos negociar? Se alguém que está assistindo já tentou negociar cartão, banco, fala, pô, mas eu pedi um desconto, não me deram. Lógico que não, né? Você, alguns meses antes, assinou um contrato dizendo que queria empréstimo, concordando em pagar, chega um tempo depois e fala, dá para quebrar o contrato? Você não tem direito. Agora, quando você demonstra que está incomodado com a situação e que montou um projeto para fazer o melhor possível, você aumenta muito a chance de negociação. Mostrar boa vontade, mostrar o esforço, diferente de passar o pires, aumenta a chance de você conseguir uma redução nos juros que estão crescendo fora de controle, porque o banco também quer resolver a situação. Então, esse é o processo. Planejamento, a gente sacrifica de forma concentrada, a gente negocia de forma concentrada, começa a quitar as dívidas com custo efetivo total mais caro primeiro. Em algumas situações eu não vou conseguir eliminar todas as dívidas, mas talvez eu substitua todas as dívidas caras por dívidas mais baratas. Eu faço um refinanciamento de carro, eu peço um empréstimo com imóvel em garantia, depois tirar o meu nome do cadastro negativado, um endividamento planejado para a pessoa, para ela conduzir por alguns meses e talvez continuar o processo para quitar num prazo não muito longo. Detalhe importante, sempre que eu proponho às pessoas um sacrifício, a gente calcula um tempo de sacrifício. Talvez em 3 meses eu elimine 75% das dívidas e consigo administrar os 25%. Aguenta 3 meses? Vamos fazer um sacrifício de 4. E com esse 1 mês de sacrifício, você faz um evento para celebrar. Pode ser um jantar, um passeio, uma pequena festa, uma viagenzinha em família para você fotografar e pôr num porta-retrato, um lembrete do fim daquele processo. Essa simbolização, você colocando um marco do fim do processo é muito importante para que você dificulte a retomada desse processo ruim. Você acaba com a bola de neve, você entra num processo controlado, tem uma vida financeira mais tranquila, mas acima de tudo, a família vai olhar aquilo no dia a dia e falar, lembra como estava ruim alguns meses atrás, ano passado? E você tende a manter mais disciplina quando você tem
tem esses lembretes psicológicos do seu lado. Eu ia falar que isso é tipo dieta, né? O povo, geralmente, eles querem fazer a mesma coisa e resolver o problema. Eles não entendem que eles têm que fazer coisas extraordinárias para resolver um problema que é extraordinário. Não adianta tirar Não adianta você açúcar do fingir café, que sabe? vai acontecer uma coisa surreal, que você vai arranjar dinheiro do nada. Você vai ter que fazer coisas que vão além daquilo que você já fazia. Do que trabalhar, do que deixar de comprar alguma coisa. Você vai ter que sacrificar. Mas imagino que deve ser muito mais difícil para quem tem problemas mesmo de se endividar. É uma coisa mais compulsiva. É que é difícil você... Geralmente o pessoal que se endividou porque tá vivendo acima do que pode. Então isso envolve descer um degrau, né? E é fácil, nesse caso é o contrário da escada no mundo real, que é difícil subir, é fácil descer. Agora na vida financeira é fácil começar a gastar mais e é complicado esse primeiro corte. Eu até notei aqui quando você diz sobre família, porque se alguém tenta mudar essa dinâmica numa casa que tem 4 pessoas e só um tá atento ao problema, ele vira o chato. É o cara que manda pagar a luz, é o cara que fala pro pessoal economizar água, é o cara que, poxa, fala, olha, em vez de viajar pra tal canto, pro outro. Então lá atrás, quando eu comecei a investir o nosso dinheiro, todo mês eu sentava junto com a Malu, depois a gente passou um pouco mais isso, pra mostrar onde tava indo, pra onde tava indo o dinheiro e quanto que ele tava rendendo. Pra ela ver, nossa, então o sacrifício que a gente faz é em prol de um ganho maior no futuro. Ela ficava alinhada comigo. Aí os meus amigos falavam, nossa, como é que sua esposa topa economizar? Eu falava, eu tô mostrando o que tá acontecendo. Então era muito diferente ter 2 pessoas com a mesma visão, ao contrário de 2 pessoas que estão brigando porque uma não sabe o que a outra tá querendo fazer, né? No fundo tem uma recompensa que tá ficando clara pro casal. Da recompensa a recompensa é muito legal clara também. faz com que você tenha o sentimento de preenche aquela necessidade. A gente erra por... A compulsão vem da necessidade de recompensa. Seja na alimentação, seja no dinheiro. A gente tá errando porque minha família merece, eu mereço, eu trabalho muito. E a pessoa perde a consciência mesmo porque ela tá buscando inconscientemente a recompensa. Na sua fala do endividamento planejado. E aí acompanhando números. Eu, por natureza, gosto muito dos números, né? Costumo trazer muita estatística aqui, mas é interessante ver. Quando o Brasil estava com o PIB crescendo a 7% ao ano e você olhava ali para o número de endividados, você ia ver que não mudou muito, era 60% da população endividada. Particularmente no momento que a gente está vivendo agora, sim, o endividamento subiu muito, dado todo o contexto de pandemia, que a pessoa perdeu renda ou teve a renda diminuída, mas o que chama mais atenção no momento é o nível de inadimplência. Esse sim aumentou, né? Numa economia crescente, a inadimplência era bem mais baixa do que a gente tem de inadimplência hoje, ou seja, as pessoas não estão conseguindo pagar a dívida. Mas o ponto que eu quero trazer nessa análise é, as pessoas, nesse contexto de que o endividamento sempre foi alto, no fundo, elas não estão sabendo lidar bem com o crédito, né? Mesmo quando a gente tinha uma economia crescendo, as pessoas continuavam endividadas. Quando você se debruça sobre o cenário, você vê que, culturalmente, as pessoas incorporam o cartão de crédito, aquele crédito do cartão ou o cheque especial, como sendo uma extensão do salário. Então, isso é meio que cultural, até a despeito, né, do nível de renda que a pessoa tem. Então, o que eu quero dizer com isso é que, tirado esse momento atípico que a gente está vivendo, em que a inadimplência subiu absurdamente, o brasileiro ainda não lida bem com o crédito, no sentido de que ele usa o crédito para financiar o consumo. Porque o crédito bom é aquele que constrói patrimônio. Poxa, se você faz um endividamento planejado para comprar um imóvel, não tem problema nenhum você comprar um imóvel financiado, mas precisa de planejamento. O nosso erro é usar um crédito, normalmente o crédito mais caro, que é cheque especial e cartão de crédito, para financiar o consumo. Eu arrisco dizer que até o crédito que é usado para alavancar resultados, que é aquele que eu tomo para empreender, eu vou comprar uma moto, vou comprar um fogão, um equipamento, mesmo esse crédito está gerando um efeito oposto do que o público espera. Porque nesse momento o Brasil está muito endividado porque é uma consequência da pandemia. Perderam emprego, perderam renda, houve auxílios emergenciais, linhas de crédito que ajudaram bastante, mas não foi o suficiente para criar uma estabilidade no consumo. Então, imagina que muita gente tomou dinheiro emprestado para começar a empreender, porque perdeu o emprego, num país em que a nossa educação empreendedora é bastante rasa. Então quem começa a empreender não é porque fez um business plan, né, e viu a viabilidade do negócio, que vai atingir o break-even depois de 6, 7 meses. Não, preciso pôr comida na mesa. Tem esse trabalho que eu consigo fazer. A pessoa empreende e acredita que vai ter cliente, acredita que vai entregar o produto, acredita que vai fazer o serviço que vai ser bem recebido pelo cliente, que não vai ter que refazer. Como não tem experiência envolvida, esse planejamento falha muito, a pessoa está procurando o cliente, mas tendo que corrigir o problema do cliente anterior, o negócio não flui. Se não flui, aquela expectativa de receita que tinha para pagar o crédito não acontece. Então, não só o crédito consumo, mas eu acredito, e isso é percepção minha, porque não tem um estudo específico sobre isso, que até o crédito tomado para negócio não surtiu o efeito esperado, que era gerar riqueza, gerar renda para as famílias, porque as famílias não estão preparadas para lidar com a atitude empreendedora. O Flávio Augusto já veio aqui no podcast, um dos episódios mais vistos, inclusive, ficou ótimo. O Flávio, ele é um exemplo de um cara que tomou crédito para empreender em uma época de juros até mais altos do que os juros de hoje e deu certo. E aí, quando ele conta a história dele, ele sempre pontua os porquês da decisão ao longo de episódio de 2 horas,
falamos disso. Só que se o cara só assiste Reels, ele pega assim, não, então posso tomar crédito pra empreender. Só que o Flávio é o cara que teve sucesso, né? Enquanto você tem centenas de milhares de outros que fizeram a mesma coisa e não tiveram. Só que esses não ficam famosos, não sentam num podcast pra contar a sua história. Mas como o pessoal só se atenta ao vencedor e não consegue enxergar o cemitério silencioso de quem perdeu, eles querem repetir a conduta. Só que tomar crédito aqui no Brasil é complicado. Então, o caso citou um financiamento. Financiamento é a taxa mais justa, assim, né? Vamos colocar, a mais baixinha. Justa é a questão de percepção, mas é uma taxa muito mais baixa. Até porque você tem um imóvel de garantia. O imóvel, como o próprio nome diz, ele não se mexe. Então, ele pode ser tomado de volta. Só que se você já pensa no empréstimo com garantia de imóvel, o juros já sobe. Já é diferente. E eu digo isso porque outro dia eu fui olhar essa taxa. Nós recebemos a oportunidade, eu e a Malu, de comprar uma parte do empreendimento que a gente falou, nossa, muito bom. Só que a gente não tem liquidez pra isso agora. Porque o meu dinheiro tá no Grupo Primo, o dinheiro que a Malu ganha fica nas empresas dela. Daí eu falei, Malu, amor, talvez a gente pegue um empréstimo. Se for muito bom o negócio, só tem que ver a taxa. Eu não tinha visto a taxa do Home Equity ainda, que é isso, você colocar uma casa como garantia. Ela falou, dá uma olhada aí na taxa. E a taxa era 1% ao mês mais IPCA. Eu falei, esse negócio vai ficar em 20% ao ano. Eu falei, não dá pra fazer esse tipo de coisa. Não teve como fazer, por melhor que fosse a oportunidade. Só que se o cara não faz conta, ele pensa, nossa, mas é só 1% mais IPCA. Tá tranquilo. Pega um ano que o IPCA explode pra ver se esse negócio vai ficar tranquilo. Então, de fato, o brasileiro, ele se endivida assim muito e se endivida mal. Perde a casa. Ela perde a casa por falta de planejamento. Vou entrar como garantia, exatamente. Penhora a casa. Eu perguntei pro Bruno, você quer penhorar a nossa casa? Ele, não é isso. Aí eu falei, é isso, né? Era isso no final. No fundo, vocês não estão assumindo um grande risco porque não estão tomando esse empréstimo para sobreviver. Sim, mas sim para manter a oportunidade. Mas a grande maioria das pessoas recorre ao empréstimo para conseguir manter um estilo de vida que talvez deixou de ser compatível com a renda que tem, com a realidade que tem. Se você tem um apartamento, uma casa comprada com uma realidade em que duas pessoas estavam bem empregadas, estáveis, pré-pandemia, e um dos dois perdeu renda, perdeu emprego, aquela realidade tem que ser revista. O planejamento começa pelo redesenho do estilo de vida. Tem uma lógica que é muito poderosa, né? Que as pessoas acham que a gente vai dar dicas de como continuar fazendo as coisas, mas com mais economia. Vou economizar um pouco no plano de assinatura de TV, no telefone. Não, a gente propõe uma mudança onde a pessoa vive para poder aumentar os gastos com qualidade de vida. Mas qual que é a lógica? Você está indo para uma casa diferente, você está indo para uma sociedade diferente. Você tem que praticar um esporte, tem que se envolver com aquela nova sociedade, você tem que ter práticas de conexão. Então, vamos radicalizar o enxugamento do imóvel para aumentar a verba para sair de casa, para estar com os amigos, visitar a família, compensar o desconforto que vem dessa sensação de perda que tem quando uma sugestão de redução do carro ou da casa é feita. Então, tem uma lógica, de novo, comportamental, em que a gente tem que dar o prêmio no curto prazo para que a pessoa colha algo melhor no longo prazo.